Tchau, amigos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje nós viemos com o tema Cidadania Italiana. Nós vamos contar um pouco como foi a nossa experiência fazendo a cidadania e também vamos deixar algumas dicas que nós descobrimos aqui e que talvez possa ajudar algum de vocês a deixar esse processo um pouco... Facilitar o processo, né? Então, para quem não conhece a nossa história, nossa incrível história e jornada de sair do Brasil e vir para cá com 4 crianças, clica aqui para ver o vídeo que a gente fez, que é muito interessante, tá bem legal, a gente tá participando com as crianças e eles falando a experiência deles e tá bem legal. Hoje eu vou contar para vocês um pouquinho da nossa experiência falando só da parte da cidadania. Então, ainda no Brasil, nós decidimos por contratar um consultor para poder ajudar no processo de cidadania. Então, juntamos todos os documentos, estávamos com tudo pronto, viemos para a Itália. Chegando aqui na Itália, nós fizemos o nosso contrato de aluguel e fomos até a Comune para poder dar entrada com esse processo de cidadania. O problema foi que nós chegamos aqui em junho. Nós demos entrada mais ou menos, porque levou um tempo pra gente organizar casa, aluguel e tudo mais. Então, mais ou menos, quando a gente tinha o contrato de aluguel em mãos, em 8 de agosto, mais ou menos, né? Nós demos entrada na prefeitura para poder começar o processo de cidadania. Só que férias de verão aqui, que é de junho a agosto, nada funciona, principalmente em agosto. Meio de agosto tem um feriado nacional chamado Feragosto, que não funciona nada, tá todo mundo de férias. Então a gente deu entrada, mas o processo ficou parado. Só veio recomeçar a andar com o processo em setembro. Quando eles começaram a dar andamento no processo, durante esse tempo, nós recebemos a visita, 2 vezes recebemos a visita dos policiais, a gente chama aqui de vigile. Eles vêm para poder certificar, para poder garantir que você realmente está morando naquela casa, naquela cidade e se, por exemplo, no meu caso, que fiz para mim e para os meus filhos, se todos os meus filhos estavam aqui também. Então eles vêm só para poder garantir, certificar. Certeza que a gente tá morando aqui. De que tá morando aqui. Eles vieram 2 vezes. E uma coisa interessante também é que eles nunca avisam que dia que vão vir. Você tem que estar preparado, você tem que estar em casa. Você deu entrada na cidadania, você sabe que é qualquer... Tem algumas comunes, eu já ouvi falar, que eles marcam o dia mais ou menos que vai. Mas não é o caso da maioria. Mas não é o caso. E no nosso caso também, como as crianças estavam fazendo, todos que participavam do processo precisavam estar presentes. Então, aconteceu isso, aí quando eles conseguiram vir e estava todo mundo junto, a gente assinou um documento provando que estava todo mundo aqui e continuou o processo. Nosso processo de cidadania ficou pronto no começo de dezembro. Alguns dias depois, a gente deu entrada para nossa carta de identidade. Porque quando você tem pronta a sua cidadania, você vai até a prefeitura, assina de que é o livro da cidade, né? Assina que você agora é um cidadão italiano e tudo, e você recebe as suas certidões de nascimento e, no nosso caso, de casamento também. E aí a gente pôde dar entrada na carta de identidade italiana. Nesse período a gente teve um tempo aí também meio que de férias, que é o Natal e o Ano Novo. E dia 8 de janeiro eu recebi em casa, porque você tem a opção de ir buscar ou de receber na sua casa. E a gente colocou para receber, então eu recebi em casa a minha certidão a minha carta de identidade, junto com a carta de identidade dos meus filhos também. Vamos dizer, do dia que a gente chegou, junho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, foram 6 meses nesse processo que a gente teve todinho de fazer a cidadania. Então já vai uma dica, a primeira dica do vídeo.
escolhe bem a comune, né, a cidade que você vai fazer a sua cidadania. Porque tem cidades que são bem demoradinhas, aquele povo que vai andando assim, sabe, bem devagar. E não... tem umas outras comunes que fazem bem mais rápido, né? São mais ágeis, comunes menores em geral. Pesquise, escolha bem a cidade que você vai vir para fazer a sua cidadania, porque tem algumas que demoram um pouco mais, algumas que vão um pouquinho mais rápido, né? E é o que leva a gente para um segundo tópico, que é quais são os tipos de cidadania que existem. Temos a via administrativa e a via judicial. A via administrativa é essa que a gente fez. Você precisa vir para a Itália e precisa ter alguns pré-requisitos para poder dar entrada por essa via de processo de cidadania italiana. E tem a via judicial, que é a que o pai da Lígia fez, que você não precisa estar residindo aqui na Itália, você pode fazer, no caso do pai dela, fez no Brasil ou de onde você esteja morando, e esse processo ele pode levar em torno de 2 anos, um mínimo de 2 anos, a 10 anos, que é o tempo de espera máxima. Por via judicial, o seu processo vai direto para Roma. Para Roma. Então acumula tudo em Roma, onde tem que fazer. Se você faz esse processo via administrativo, você meio que pode fazer por uma outra comune onde não tem muito processo, como Roma, e aí acaba sendo um pouquinho. Aí... Você descentraliza, né? Quando você sai do processo judicial e tem condições, né, atende os pré-requisitos de entrar na via administrativa, você não precisa fazer só em Roma, que foi o nosso caso, a gente escolheu uma outra comune. E aí está a maior diferença entre judicial e administrativo. Estima-se, a gente até recebeu essa orientação quando a gente começou a fazer o nosso processo, de 60 a 70 dias via administrativa, a depender da comune. Agora, uma coisa que é muito importante é você ter toda a documentação em mãos, tá? Parte da demora que as pessoas mencionam, e isso é uma coisa que tem que tomar cuidado, por isso que a gente deixa mais uma vez bem claro. A gente conseguiu dar a entrada de uma maneira rápida porque a gente veio do Brasil já com todos os documentos prontos. Exato. A gente vai fazer uma lista aqui para vocês dos documentos em que nós usamos. Hoje acreditamos também que não tem alterado muito, mas a gente, nesse caso, pede que se você tem alguma dúvida, né, a gente está compartilhando nossa experiência, nós não fazemos esse tipo de serviço, a gente não está fazendo nenhuma... Nenhuma consultoria, isso, né? Isso, essa palavra, a gente não está fazendo uma consultoria, a gente está querendo ajudar as pessoas que vêm para cá a ter informações. Então, se faltar algum documento, desculpa, já pedimos de antemão, você pode procurar mais informações na internet, está aí o tio Google para ajudar. Ou então procurar uma consultoria como nós fizemos. Inclusive, a gente aproveita e pede, se inscreve no nosso canal, aperta o botãozinho das notificações e compartilha com seus amigos. Pode ser que ajude outras pessoas, assim como você, que está buscando informação e não sabe me encontrar, ou pelo menos... Dá uma clareada, né? E dentro de uma perspectiva de uma família como a nossa, né? Exato. Somos bastante. Agora a gente entra num outro tópico que é: quais são os documentos que você precisa ter para dar entrada na sua cidadania? Exato. Esses documentos, todos eles são importantes. Se faltar algum, pedimos desculpa e envia pra gente, ou então comenta aqui: olha, Antônia, eu tô fazendo agora e teve essa alteração, Lígia. Exato. Coloca os seus comentários, vai ajudar bastante aqueles que estão fazendo esse processo. Então, primeiro de tudo, você tem que descobrir qual que é o seu descendente italiano, se é seu bisavô, trisavô, quatratravô, tetravô, enfim. O mais legal da cidadania italiana é que não tem limite de gerações que você precisa ter, né? A Itália você pode ter 10 gerações atrás, desde que você comprove isso, né? Com documentos, certidões de nascimento originais, que você tem essa ligação com esses ancestrais. Então vamos fazer de conta que o seu descendente é seu tataravô, terceiro avô. Então quais os documentos que eu preciso ter? Você precisa ter a tua certidão de nascimento. Se você é casado, certidão de casamento. Só vou fazer um parênteses aqui, porque tem o caso de pessoas que talvez foram casadas mais de uma vez, ou que houve alteração de nome,
E se houve mais de uma certidão de casamento, precisa de todas as certidões dos casamentos que houveram e a certidão de divórcio também. E a certidão de divórcio também, tá bom? Bom, tendo dito isso, você precisa então da certidão de casamento, se for casado, precisa da certidão de nascimento e casamento do seu pai, avô, bisavô. E o tataravô, que é o italiano. Talvez parece... tá dando um exemplo aqui de tataravô, mas pode ser que seja seu avô, seu pai. E aí, quanto menos certidões você vai precisar. Quanto mais longe, mais certidões você vai precisar. Todas essas certidões, só lembrando, elas têm que ser de inteiro teor. Muito bom. Qual que é a diferença de inteiro teor para a normal que a gente tem? Tem algumas informações que na normal que a gente tem não tem, como por exemplo, o nome completo do meu pai, aonde meu pai nasceu, o nome completo dos meus avós. Geralmente na certidão de nascimento atual você só tem o nome da criança, da pessoa e o nome do pai e da mãe. Isso. Então tem algumas informaçõezinhas que são super importantes que você precisa ter. Então quando for pedir, peça certidão de nascimento em inteiro teor. Tem que estar traduzida, juramentada em italiano, óbvio. E tem que estar apostilada também. Então é legal fazer essa pesquisa de onde fazer os documentos, fazer uns 3 ou 4 orçamentos, entra no Google, vê aonde faz na sua cidade apostilamento, tradução juramentada, faz alguns orçamentos, porque tem uma variação de preço, um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas que quando você for pegar, porque você vai ter que fazer de todas as certidões que você tem, né, sua, e se seus filhos, no nosso caso, nossos filhos também iam fazer, então a gente teve que pegar a nossa certidão, a certidão dos nossos filhos, dos meus pais, dos meus bisavós, então são muitas certidões, então cada centavo aí que a gente conseguir economizar já é legal. Então faz um orçamento, entra no Google, liga para os cartórios, pergunta quanto que fica, para você poder ter todos esses documentos, inteiro teor, traduzido, juramentado e apostilado. A nossa sugestão é que vocês, quando forem solicitar as certidões de nascimento e casamento em inteiro teor, já solicitem para o cartório também o apostilamento. Vai ganhar tempo e vai poupar dinheiro. Agora, se tratando da tradução juramentada, aí sim a gente tem que procurar uma outra empresa que faça isso, e a gente recomenda que faça ao menos 3 orçamentos diferentes. Ok, então nós já temos todas as certidões de nascimento e de casamento em mãos. Quais mais documentos a gente precisa? A gente precisa ter cópia do passaporte, tá? De todos que vão fazer o processo. Do passaporte de capa a capa. Exato. De todos eles, tá? De capa a capa, assim, mas eu não viajei pra lugar nenhum. Não importa, você tem que tirar cópia da capa da folha vazia, mas Exato. Você tem que tirar cópia de cada folha. Você precisa também ter um documento chamado CNN, que é Certidão Negativa de Naturalização. Esse documento, ele significa que de você até o primeiro antepassado nascido na Itália, não tenha negado a cidadania italiana. Se nenhum deles negou, ótimo, você consegue seguir com o processo. Se houve a negativa, que algum deles recusou a cidadania italiana... Aí você tem que procurar um outro meio, outro antepassado, alguma exatamente, coisa assim. por algum outro antepassado que não tenha feito essa recusa, né? E o que mais? E o Código Fiscal, aqui vai uma dica, tá? Código Fiscal, ele é o CPF da Itália, comparando com o Brasil. Você não faz nada aqui na Itália se você não tiver o seu Código Fiscal. Então, o Código Fiscal você pode fazer se tiver aqui, tá? Mas a gente recomenda que ir ao consulado e você solicitar. Olha, eu vim aqui para fazer o meu Código Fiscal. Você só precisa levar um documento com foto, ou carteira de motorista, ou carta de identidade, e comprovante de residência. Comprovante de residência, uma conta de água, de luz, Na hora você sai com esse documento já em mãos. Você já sai do consulado com ele em mãos. Exato. Tá? Então é importante, porque sem isso você E se fosse fazer aqui, ia demorar muito mais, porque aí eles pedem várias outras coisas aqui para poder fazer. Então, vir com esse documento já do Brasil para cá é perfeito. Agora tem um outro documento, e daí se você não consegue fazer antes do Brasil,
que é o contrato de afito ou contrato de aluguel. É até um requisito para poder dar entrada. Via administrativa. Via administrativo. Que é o processo que a gente fez. Então você precisa ter esses documentos que você consegue reunir no Brasil. Antes de vir para cá, a gente recomenda de verdade que não venha para cá se não tiver todos esses documentos, certidões em inteiro teor. Essa é uma dicasinha de ouro. Trazer todos os documentos prontos. Mas as pessoas que levam entre 60 e 70 dias, que é o tempo estimado numa comune que faz o processo ágil, elas já vêm com tudo isso pronto, chega aqui, faz o contrato de aluguel e dá entrada na comune e é tudo rápido. Eles vão verificar, fazer um checklist, vão dar um documento para você preencher. Basicamente é um documento, é um tipo de documento de um controle interno que a comune tem. Então você vai pegar todas as informações de passaporte, certidão de nascimento, onde você está, e todas as informações que você tem nesses documentos você vai preencher e esse documento vai vai ser anexado com todos esses que você trouxe do Brasil e você dá entrada no seu documento, no seu processo de cidadania. Então esses são os requisitos de entrada, ter toda essa documentação, mais esse papel que a própria prefeitura vai te dar para você preencher. No ato da entrada. E o contrato de aluguel. Aí você já está apto a dar entrada na sua cidadania italiana por via administrativa, tá bom? Tudo que a gente está falando aqui é a nossa experiência por via administrativa, ok? Então, depois disso, você precisa esperar. Não tem mais o que você fazer. Você vai ter que estar preparado para receber a visita dos policiais na sua casa, para garantir que você está morando ali mesmo. Eles Vigile, né? Aqui eles chamam de vigile. Eles vêm 2 vezes, geralmente. Eles vieram uma vez para confirmar, depois eles vieram para dizer que ficou pronto e dizer pra gente a partir de quando que nós poderíamos ir lá na comune para poder verdade. Então assim, ele fez uma checagem, né, para ver se a gente morava aqui, e depois uma segunda, mas não foi bem para ver se a gente estava morando. Foi para avisar que o processo olha, estava chegou pronto. O processo, assina aqui, tá aqui o processo, né? Eles dão um documento e aí um papelzinho. Você tem que levar esse papel até a comune para poder dizer que, olha, eu vim assinar minha cidadania. E aí você entra naquele processo que eu falei, de você assinar o livro da cidade. No nosso caso, a gente quis tirar foto e tudo, porque é um evento, né? Nossa, depois de tudo isso, depois de tudo que a gente esperou, passou, documento, dinheiro que a gente gasta com documentação e tudo mais, a gente conseguir ter a nossa cidadania foi um evento, a gente até comemorou. Então, aí você vai lá na comune, assina o livro da cidade, falando que você é um cidadão italiano e tudo mais. E aí você recebe a sua certidão de nascimento italiana e a certidão de casamento, se você for casado. Exato. E junto todas as certidões de nascimento dos seus filhos italiana. Agora sim, uma dica. Você pode receber a certidão de nascimento e voltar para o Brasil ou ir para um outro país e fazer a sua certidão, a sua carteira de identidade, o passaporte, pode, mas o processo é muito mais longo. A nossa dica, a nossa recomendação terminou o processo, pegou a certidão de nascimento, já dá entrada na sua carteira de identidade, recebeu a carteira de identidade, já dá entrada no passaporte. No passaporte. Você tem que fazer um agendamento e dentro de 15 a 20 dias você já está com seu passaporte em mãos. A nossa recomendação é que o processo, embora não esteja dentro de um processo de cidadania, a carteira de identidade e o passaporte, é que você conclua o processo com o passaporte em mãos. Vai ser muito mais rápido e vai ser muito menos burocrático do que você fazer em qualquer outro local. Então, depois que você está com a sua cidadania pronta, você dá entrada na sua carta de identidade. A carta de identidade ela custa R$ 27,50. Mais 5 euros para foto. Você pode pedir para entregar em casa, você recebe em casa. Ou você vai na comune retirar. Para fazer o passaporte italiano custa 100 euros, né? A última vez eu vi 120, 127. Alguma coisa assim, aproximadamente esse valor. E aí você já tem os seus 2 documentos europeu. Então, já pode morar onde você quiser na Europa e já pode apresentá-lo ir para os Estados Unidos, por exemplo, e só fazer aquele visa eletrônico e faz em 15 minutos. É muito menos burocrático. Você não precisa de visto para entrar lá, enfim. E a partir daí você pode viver a sua vida como quiser, ou aqui ou em outro país.
mas aí você já tá apto para trabalhar, para estudar, para você viver a sua vida de como você quiser. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Essas são as nossas informações para vocês. E não esqueça de deixar o seu like. Ativa o sininho das notificações e compartilha com seus amigos. Lembrando que todo esse projeto que a gente está fazendo é para ajudar. A gente não tinha muita informação disponível para uma família do tamanho da nossa e a gente decidiu, a Lígia foi a inspiração dela. Isso tem que... Foi uma ideia, ela idealizou esse projeto e está tocando esse projeto, então a gente quer ajudar as pessoas. Como nós dissemos, não fazemos consultoria, a gente não trabalha com isso, não é a nossa intenção e a gente também não está ganhando nada por isso. É só por amizade. Verdade, por amizade. A gente quer ajudar. É só de verdade para ajudar. E se você, como o Tony disse, está fazendo esse processo e viu que tem alguma coisa diferente, escreve aqui nos comentários. A gente vai gostar muito de saber quais são as modificações que estão sendo feitas, até mesmo para a gente poder colocar no canal e ajudar mais pessoas, tá bom? Todos os anos tem alterações na lei italiana em relação à cidadania, ou pelo menos está sendo proposto alterações, e por isso que pode ser que tenha alguma que a gente não tenha acompanhado, porque a gente já fez nosso processo. É verdade. Então é isso, gente. Um beijo e tchau! Dicas rápidas. Escolha muito bem a comune que você vai dar entrada na sua cidadania. Isso vai depender se vai ser mais demorada ou não. Traga para você e para sua família pelo menos uma reserva financeira de 3 a 6 meses ou durante o período que vocês estiverem aqui. Uma vez que vocês não podem trabalhar durante o período de processo de cidadania, é muito importante essa dica também. Traga os documentos todos prontos. Seja organizado com os documentos e, de preferência, traga eles junto com você na mala de mão do avião. Pode ser que a imigração peça esses documentos, ou não, mas é melhor que esteja sempre com você. E, se possível, não foi nosso caso, mas se possível, não venha no período de férias de verão, que é junho, julho e agosto, porque o serviço aqui é mais demorado e, especialmente no mês de agosto, a metade do mês não funciona nada, por causa do Ferragosto, um grande feriado que tem aqui na Itália. E se você tiver tempo e paciência, aprenda um pouquinho de italiano. E assim, você mesmo pode conseguir dar entrada no seu processo de cidadania e economizar o dinheiro de um consultor. Mas se mesmo assim você não se sentir confortável, não tem tempo, precisa de alguém que te ajude e que faça por você o trabalho de ir até a comune todas as vezes que precisar, Procure um especialista de confiança.